Paz, Senhor. Hoje acertei esse desafio. O Léo me chamou e ele falou assim, eu queria que você trouxesse uma palavra de maternidade. E aí eu já entrei em pânico, porque eu não sou muito de falar em público, mas tem que ser obediente, né? Então, é justamente isso, né? Esse lugar da submissão. Então, vamos lá. Deus trouxe um texto ao meu coração enquanto eu vinha para cá, e eu vou compartilhar com vocês. Lá em João 14, de 21 a 23, e diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E eu acho que nada como trazer um testemunho sobre maternidade, né? Léo e eu nos casamos em 2014, e nesse processo do casamento, a gente entra num processo de se tornar uma só carne. E pensa num processo que é difícil de se tornar uma só carne. E a gente começou, antes de me casar, acho que muitas mulheres aqui passaram pelo sofrimento do machismo, né? A geração das nossas mães, dos nossos pais, passaram por essa dificuldade do machismo. E meu avô foi um adúltero, ele traiu a minha avó. Minha avó pegou um pedaço de caibro e bateu na cabeça dele, arrancou um talho na cabeça dele. E assim começou a história. E aí meu pai foi criado por uma família que era extremamente machista, mas ele era muito íntegro, meu pai. Só que ele tinha essa cosmovisão muito machista. E eu lembro que uma das situações que meu pai era muito agressivo em casa. Agressivo no sentido de verbal. Então, ele falava de uma forma muito grosseira. E eu lembro que um dia eu falei para ele assim: você é muito machista. E ele falou para mim assim: eu estou te criando para um mundo machista. E aquilo me revoltou. E eu falava: eu não quero casar, eu quero ter filhos, mas eu não quero casar. E logo depois, eu me revoltei com as escrituras, porque eu falava assim, lia muito pouco a Bíblia, né? E minha mãe aceitou Jesus aos 16 anos, criou a gente no Evangelho, ensinou a gente, mas não tinha tanto conhecimento. E eu falei assim: Jesus foi muito machista, Deus foi muito machista, não escolheu uma mulher para fazer parte dos discípulos. E eu já tinha aquela cosmovisão assim, de que desvalorização da mulher. Conhecia tão pouco a palavra para saber que Jesus foi o maior defensor das mulheres, né? E aí eu me caso. E eu me caso com o Léo. E a gente começa. E o Léo vem com uma ferida. A mãe dele cometeu um adultério. E ele foi exposto a esse adultério muito pequeno, né? Pelos pais. E ele traz essa ferida consigo, mas ele diz que está resolvida. Então, nas discussões, ele é extremamente agressivo. E meu pai sempre diz assim: eu vou te dar uma profissão para você nunca depender de homem. E eu carreguei aquele mantra comigo: eu vou ter a minha profissão para nunca depender de um homem. E quando o Léo era agressivo, eu pensava: eu tenho que ser a melhor profissional, porque eu não gosto de depender de homem nenhum. Como é que eu vou confiar no homem? Eu tenho que trazer a minha segurança. Então eu fiz a minha profissão, a minha idolatria. E aí Deus veio trazendo, né, algumas correções para mim e para o Léo. E o Léo era agressivo nessas situações, e quando ele passava por dificuldades, ele esmorecia, e eu ficava mais insegura. E aí eu levantava de madrugada para orar, e falava assim: Deus, o Senhor mandou eu casar. O Senhor falou: pode casar, e o Senhor me jogou dentro desse casamento, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou morrer aqui dentro. E a minha primeira mentalidade, eu falei: vamos divorciar? Vamos largar, porque não vai dar certo. E ali eu ia orando para Deus. E eu tive uma facilidade muito grande a vida inteira de ouvir
a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E eu não sabia porquê, mas eu sempre tive uma facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Sempre tive. Então, tudo na minha vida, desde a profissão, desde casamento, tudo eu escutava a voz de Deus. E aí, a gente começou a passar o processo. E no primeiro ano de casamento, um pouquinho antes do primeiro 6 meses, eu naquela madrugada, naquela busca, naquela oração, e aí Deus falou assim, vai para tal igreja. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu falo pro meu marido, porque a gente congregava até então na igreja do meu sogro. Então foi uma luta. Aí eu falei, amor, eu vou falar para ele, mas aí ele decide o que ele vai fazer. E eu cheguei e falei assim, amor, Deus nos falou para ir para a igreja do vizinho, assim, uma igreja vizinha à igreja do meu sogro. E para a gente começar a congregar lá. E ele falou, meu Deus, é de Deus, porque eu tenho visão comigo todos os dias pregando naquela igreja. Eu falei, então vamos. E aí a gente foi fazer uma primeira visita e o Léo fez pediu um sinal para Deus para a gente ficar lá. E quando ele chegou na porta da igreja, o sinal foi dado. Então a gente começou a congregar. Lá a gente conheceu um pastor e uma pastora e ele nos trouxe o conhecimento, todo o conhecimento que a gente está trazendo para vocês nessas conferências, ele trouxe para a gente em livros, nos apresentou o COT, a Jocum, e ali a gente começou a ter conhecimento de como que nós dois éramos órfãos. Ele era agressivo e eu emburrava. Então, quando ele era agressivo, eu emburrava, ficava dias sem falar com ele, e eram 2 crianças dentro de um casamento. E lá vamos nós. Uma maturação, né? Deixar pai e mãe, deixar as nossas crenças familiares que nos atrapalhavam a viver a abundância de um matrimônio. E Deus foi trabalhando. No aniversário de 1 ano de casamento, Deus trouxe o Jefferson, que vocês conheceram, e ele falou, Deus vai trazer algo sobre a vida de vocês para emancipar vocês. E pensa numa provação. Deus trouxe um vento, uma dificuldade, e ali a gente foi sendo provado, tratado. E a gente começou a aprumar o nosso casamento, porque na primeira briga, sempre quando a gente brigava, a primeira coisa que veio no meu coração, vou me divorciar. Eu não vou ficar nisso não, porque eu não tenho que depender de homem. E aí vem a Sara, né? E aí eu engravido, a gente passa 2 anos tentando orando para que a Sara venha. E eu lembro que a gente foi para um retiro no Silk, e um pastor olhou e falou assim, vocês querem ter filhos? Aí a gente falou, nosso maior sonho é ter filhos. Aí ele olhou e falou assim, não se preocupe, porque daqui a 1 ano vocês estão com o neném no colo. Eu saí grávida do Silk, depois de 2 anos tentando, e realmente depois de 1 ano eu estava com o neném no colo. E a Sara veio, e quando ela tinha mais ou menos, na verdade eu estava grávida de 7 meses, eu entrei num conflito. Porque eu pensava assim, eu não quero ser uma mãe menos do que uma mãe que eu tive. Mas e a minha profissão? Eu trabalhei tanto, eu estudei tanto para poder chegar onde eu cheguei. E a minha profissão? Como é que eu vou fazer? Vou deixar minha filha com babá? Vou deixar ela em creche? O que eu vou fazer? E eu entrei num conflito interno. E nesse mesmo período, é como se todos os projetos sumissem. Não tinha mais cliente. E eu falei, Deus, você está tentando falar comigo. Tem algo que eu preciso ouvir da tua parte. E chegou um ministro da Jocum, que meu sogro trouxe para Sapezal, e eu falei, eu preciso conversar com você. E ele trabalhava nessas dinâmicas da alma, e eu falei, eu preciso conversar com você. A gente teve uma conversa em particular, e eu falei do conflito. Eu falei para ele assim, eu li muito sobre paternidade, mas nada sobre maternidade. Não achei material sobre maternidade, e eu quero entender qual é o meu papel como mãe, porque eu estou com esse conflito. Eu tenho minha profissão, eu amo minha profissão, mas eu quero ser mãe, né? Eu quero ser uma mãe em excelência. E ele falou assim, e por que você não pode ser sua mãe? Na hora eu esbravejei, eu falei, não, capaz, eu estudei não sei quantos anos da minha vida, eu fiz pós-graduação, eu fiz isso, eu fiz cursos, como é que eu vou ser sua mãe? Não posso ser sua mãe.
E ele falou, pensa no que eu estou te falando, por que não ser só mãe? Você tem um marido que te provê, um marido que cuida de você? Aí eu falei, tá, eu vou pensar. E ele falou assim, a minha esposa escreveu umas apostilas sobre maternidade. Eu falei, resposta de Deus. E aí ela trouxe essa apostila, e ele trouxe essa apostila para mim e eu comecei a ler. E aí ele falava sobre a importância da maternidade. E que a mãe era a simbologia, a representação do Espírito Santo na vida dessa criança. Então, o relacionamento dela com a mãe ia determinar como é que ela ia se relacionar com o Espírito Santo, né? E aí eu entendi por que eu tinha facilidade de ouvir o Espírito Santo. Porque minha mãe foi muito presente, minha mãe foi muito cuidadora. E lá fomos nós numa jornada. Eu detesto uma frase que diz que seu filho não quer uma mãe triste. Eu acho que isso é a pior mentira que te contaram. O seu filho quer uma mãe com propósito. No processo que você vai abrindo mão de si, dói, você chora, você se derrama na presença de Deus, você vai sendo tratada, porque você sai do centro da sua vida e você tem uma criança para cuidar, uma responsabilidade. E aí começaram meus tratamentos. E eu me lembro que a Sara chegou a mais ou menos, ela já tinha uns 9 meses quando ela começou a engatinhar. Eu voltei para o escritório trabalhar, assim que ela nasceu, eu voltei a trabalhar, Gente, é normal ficar nervosa assim, tá? Foi diagnosticada há um tempo atrás uma pequena falha na minha válvula mitral, então eu fico muito ansiosa. Sempre vou ficando muito ansiosa, então eu tenho essa dificuldade. E vamos lá. Aí, quando ela chegou com 9 meses, ela começou a gatinhar pelo escritório. E eu falei assim, amor, eu não vou mais conseguir ficar aqui. Porque criança, quando está gatinhando e quando está andando, parece que é tudo que é muito perigoso, né? Eu falei, eu não vou conseguir mais ficar no escritório. Ele falou, tá bom, pode ir para casa. E aquilo para mim foi a morte. Como é que eu vou para casa? Como é que eu vou deixar a minha profissão? E eu cheguei em casa e comecei a cuidar da Sara. Então, eu inventava a mesma coisa. A gente montou canal no YouTube para ela poder desenvolver os talentos, os dons dela. E a gente, tudo que vocês imaginavam, eu fiz com ela. Era papel para pintura, tudo a gente trabalhou com ela. Mas eu chorava, eu falei, Deus, eu não queria ser dona de casa. Eu nunca sonhei em ser dona de casa. E aquilo para mim era um martírio, parecia que eu era uma escrava da minha casa, sabe? E eu lembro que um dia, escutando uma mensagem da Kelly Subirá, que é uma referência na minha vida, ela conta o seguinte, que ela estava grávida do Israel, e quando ela estava prestes a nascer, o Israel, ela encontra uma senhora, e ela fala assim, a senhora da igreja, ela fala assim, uma senhorinha, ela fala assim, eu não sei, a questão de trabalhar, porque eu quero comprar as coisas bonitinhas para o meu filho, aquelas coisas de marca que são tão bonitinhos, né? Aí a senhora para e fala assim, Kelly, o seu filho não vai lembrar quais os brinquedos ele teve quando ele era pequeno. Ele não vai lembrar os calçados que ele vestiu, as roupas que ele vestiu. Ele vai lembrar do tempo que ele passou com você. E aí ela falou assim, eu lembro que eu estava lá escutando a mensagem, arrumando minha casa e dobrando o lençol da cama. E ela falou assim, tem mulheres que estão cuidando da sua casa, então aquela dobradura que ela faz no lençol da cama, elas estão adorando mais a Deus do que aquelas mulheres que estão dentro da igreja. E eu comecei a chorar, eu lembro assim. E eu fui estender a roupa e eu falei para Deus, mas eu nunca sonhei em ser dona de casa. Aí ele falou assim, na hora o Espírito Santo falou comigo, ele falou, mas você só é quem você é, por causa da mãe que você teve. E para mim era muito pejorativo minha mãe, porque parecia que ela era realmente escrava da minha casa. E reforçou, porque muitas vezes o meu pai era agressivo com ela. E aí eu nunca tive um marido depois, assim, que Deus tratou, sendo agressivo na questão da maternidade. Ele sempre compreendeu, ele sempre foi muito carinhoso comigo e com a Sara, ele sempre valorizou o meu trabalho.
dentro do lar. Mas foi um tratamento de Deus, até eu entender que o trabalho do lar era uma adoração. E então eu comecei a amar a minha casa, como eu nunca imaginei que eu pudesse amar. Que amar a minha filha, meu marido, como eu nunca imaginei que eu pudesse amar. Comecei a me entregar para o trabalho do lar. A idolatria da minha profissão, que ela precisava estar no centro da minha vida, porque era a minha segurança, eu entreguei para Deus naquele momento. E aí eu queria trazer para vocês a edificação e o propósito de Deus para a mulher. A maternidade é a evangelização da próxima geração. E eu queria trazer para vocês um pouquinho de referência bíblica, né? Do propósito da maternidade, do propósito do lar na vida da mulher e como que a mulher é santificada através do lar. Só abrir uma ressalva, Sara hoje é uma das maiores orientadoras do nosso ministério, sabe? Ela sonha com a gente no ministério, ela preocupa com quantas pessoas estão indo para a igreja, ela preocupa com quem está visitando, ela preocupa com as crianças. E assim, às vezes ela fala assim, pai, eu sinto que... Quando ela fala que eu sinto que, eu sei que já vai acontecer alguma coisa. Foi assim quando ele começou a ministrar novamente, porque ele parou de ministrar uma época, ela falou assim, pai, eu queria que você ministrasse lá em cima, igual o vovô. E aí ele voltou a ministrar. Aí depois ela falou assim, sabe, pai, eu queria que você fosse pastor, igual a fulano de tal. Aí Deus foi colocando na vida dele. Aí um dia ela estava assim, a gente ia começar a comunidade, aí ela falou assim, eu sinto que fulano e ciclano vão andar com a gente na igreja, que eles vão caminhar com a gente, aonde a gente for. E ela nem sabia que a gente ia começar a comunidade. E ali foram os primeiros casais que abraçaram a comunidade com a gente. E a Sara é sempre assim, o Florinho sempre fala, esteja atento ao que a Sara fala, porque vai ser a direção profética de Deus para vocês. Então a Sara nem sabe que ela escuta o Espírito Santo, mas ela direciona o nosso ministério já faz algum tempo, a nossa vida, o nosso lar, através dos sentimentos dela, do que Deus fala com ela. E aí, vamos lá para o texto de Provérbio 14, de 1 a 3, que diz o seguinte: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Lá em 1 Timóteo 2,15, Deus vai falar assim: salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Em 1 Timóteo 5,10, vai dizer o seguinte: todo testemunho de boas obras se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade. Deus falando a respeito, Paulo no caso falando a respeito de mulheres, né, as mulheres tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então Deus coloca aqui como a boa obra. A boa obra é a criação de filhos, é exercer a hospitalidade, lavar os pés dos santos, socorrer os aflitos e praticar toda boa obra, né? Então a gente não gera filhos pra gente, a gente gera filhos para Deus. Se você tem gerado filhos para si mesmo, toma cuidado, que Deus vai requerer de você. Mas a gente gera filhos para Deus, para que um dia eles cheguem na gente e falem assim: muito obrigada, pai, muito obrigada, mãe, mas eu não preciso mais de vocês, eu preciso de Deus na minha vida. E é esse o lugar onde a gente tem que chegar, representar de tal forma o Espírito Santo e o Pai, Deus Celeste, na vida dessa criança, que um dia ela chega e fala assim: muito obrigada pelo trabalho de vocês, mas eu estou pronto para caminhar sozinho agora com Deus. E ainda, lá em Tito 2:3-5, vai dizer o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem,
para ensinarem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem modestas, castas, donas de casas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, quando eu não estou na minha posição, no propósito que Deus estabeleceu como mulher, a palavra de Deus é blasfemada. Então, existe um peso muito grande para quem não cumpre a palavra de Deus, que vai ser o texto que eu abri hoje. Os mandamentos do Senhor. Aquele que ama ao Senhor, ele cumpre os mandamentos. Então, nesse texto a gente vai ver o seguinte, que a palavra é envergonhada na vida das mulheres que não são modestas, equilibradas, que não são castas, quando a questão que não tem pureza sexual, não são boas donas de casa, organização funcional, tanto das emoções como do lar. Sujeitas a seus maridos, que sejam respeitosas, que colaborem com o propósito do seu marido e que não buscam um lugar de destaque e de competição com o seu marido. Deus, ele precisa se revelar na vida dos indivíduos através da maternidade. E a gente vai ver que nós, mulheres somos muito emocionais, nós somos muito sentimento. Então, a gente consegue entrar no ambiente e identificar quem está bem, quem não está mal, quem brigou com o marido. A gente identifica tudo. O Léo, ele chega, sai, ele não percebe nada. E eu consigo identificar, tipo, amor, fulano de tal não está bem, você tem que procurar. Porque a gente tem esse talento, a gente tem esse dom que foi dado por Deus mesmo. E é para representar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é revelado através da palavra de Deus como sentimentos. Sempre que você vê o Espírito, está ligado a sentimentos, sempre. E eu vou trazer um pouquinho para vocês de referência a respeito disso. O Espírito, lá em Romanos 8:26, vai dizer o seguinte: o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, o sentimento. Lá em João 16:7 vai dizer o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá. Lá em Romanos 8:7 vai dizer o seguinte: e aquele que sonda os corações, conhece a intenção, aquele que sonda, né, o sondar corações, avaliar sentimentos, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede. Mulher, se tem um lugar que você tem que estar, é na intercessão pela sua família, intercessão pelos seus filhos, é interceder pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Gálatas 5:22-23 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma organização emocional, é um domínio emocional. Esses sentimentos são sentimentos. A ira é um sentimento, tudo é sentimento. Mas o domínio vem do Espírito Santo. Efésios 4:30 vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao quais estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, você vai ver que o Espírito Santo pode ser entristecido, está ligado a sentimento. Lá em Hebreus 10:29 está dizendo assim: quão mais severo castigo julgo vocês, merece aqueles que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e que insultou o Espírito de Deus, o Espírito da graça. Então, Deus se manifesta através da maternidade. E se não formos direcionados conforme a palavra de nós, mulheres, não formos condicionadas de acordo com a palavra de Deus, nós atrapalhamos os nossos filhos de conhecer a Deus e atrapalhamos o propósito do nosso marido. Isso é muito sério, né? E um exemplo que Deus trouxe ao meu coração foi a questão da Eva. Quando Eva dá ouvido à cobra, a Satanás, né, que estava na cobra, ela faz todo o propósito de Deus se perder, tanto na vida do marido como dos filhos, né? Então, ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz dificuldade.
Então, o Senhor, ele relaciona seu cuidado com a maternidade. E diz assim lá em Isaías 49, 14 a 16. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e meu Senhor me esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Em outra palavra, vai falar amamenta. Não sei vocês, mas a mulher, quando ela amamenta, na hora da amamentação, o seio queima, dói, é difícil, porque você tem que amamentar. Chega naquela hora, você precisa amamentar. E Deus traz uma referência para que o homem entenda. Se porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então, assim, a profundidade que Deus quer se revelar a nós através da maternidade. Agora, imagina um indivíduo que não teve a maternidade conforme a palavra. Ele vai ouvir esse texto, ele vai ler esse texto, não vai fazer referência nenhuma para ele. Porque a mulher que deveria ter trazido uma referência para a vida desse indivíduo, não fez o papel dela. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 66:3 também diz: como alguém que consola sua mãe, assim vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Então, a consolação. Eu não sei vocês, mas esses dias eu mandei um videozinho para o Léo, falando como é que funciona a paternidade e a maternidade na vida de uma criança. E que quando o pai brinca com o filho, libera ocitocina. É ocitocina? Eu acho que é o hormônio da felicidade. A Camila vai poder responder. É isso? Oi? Tá. Mas que a criança libera esse hormônio da felicidade, e que quando com a mãe não é desse jeito, não é brincando, é com um abraço. Quando ela abraça, é ele que libera. Então, que existe uma diferença, né? Então, o consolo da mãe, a Sara, quando caía, podia ter machucado o tanto que fosse. Eu chegava, abraçava e dava um beijo, acabava o choro, acabava a tristeza, acabava tudo, porque ele trazia o consolo da alma, né? Então, Deus quer se revelar desse jeito para nós, como uma mãe, como consolo de uma mãe, na verdade. O pai é a lei, né? A lei dentro de casa. O problema é que muitas mulheres estão deturpando a imagem do pai para os seus filhos, e esses filhos têm tido dificuldade de entender limites. Limites, eles se tornam filhos rebeldes, filhos sem consideração ao que é perigo, e eles ultrapassam todas os perigos, né? Eles sempre estão se metendo em perigo, e diz a palavra que ainda morre cedo, né? Porque vai se levando neste lugar de perigo constante. E a mulher é a administração das emoções e da nutrição. Deus, ele deu a visão a Abraão, mas quem gerou a promessa foi Sara. Então, Deus, ele traz um complemento de propósito. Então, não existe um mais importante que o outro. Existe uma complementação de tarefas, né, de propósitos. A responsabilidade da mãe é o ensino da palavra e o investimento da organização e do cuidado. Meu filho, lá em Provérbios 6:20 vai dizer o seguinte: meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe, né? Então, essa mãe precisa estar arraigada na palavra para conduzir essas crianças dentro do temor ao Senhor. E aí, o ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, a gente sempre, depois que eu parei de trabalhar para cuidar da Sara, eu entrava numa rodinha, as pessoas falavam assim: e sua profissão? Você vai deixar sua profissão? Ah, não, você vai depender de homem. E eu ficava assim, louca da vida. E aí, o ano passado, eu acho, a gente sentou com uma pessoa e ela falou assim: ai, mas eu acho absurdo uma pessoa que deixa a profissão para cuidar de filho, de casa, ficar dependendo de marido.
E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vi alguns exemplos na minha vida, né? Eu tenho alguns exemplos. Eu vi minha mãe. Meu pai falou assim, eu vou trabalhar, eu vou ter que trabalhar muito para a gente poder conquistar as nossas coisas, mas eu gostaria que você parasse de trabalhar para cuidar dos nossos filhos, porque eles têm referência. E minha mãe parou de trabalhar, ela trabalhava, ela tinha o ganho dela para cuidar da gente. E foi muito difícil, porque muitas pessoas chegavam na porta dela e falavam assim, você é louca, você vai deixar a sua vida para poder gastar a sua vida, a sua juventude com casa, sendo dona de casa. E eu vi a gente crescendo, a gente sempre sentado na cama dela, o Dudu vai poder falar, e ela ensinando a Bíblia pra gente, ensinando as histórias da Bíblia. A minha mãe sempre com uma postura muito firme, uma postura muito correta diante da vida. E a gente tendo esse referencial. Então a gente cresce e eu até me desvio do caminho do Senhor. Só que todas as vezes que eu queria ir muito longe, tinha algo que falava dentro de mim. Esse não é o caminho que eu tenho para você. Isso não é o que eu tenho para você. E eu lembro que em 2012 foi o último dia assim que eu voltei de uma festa e voltei assim inconsolável. E Deus tinha feito tantas promessas para mim e eu de balada em balada e Deus falou assim: aqui você não vai encontrar o que eu tenho para você. E eu pego e falo assim: tá bom, Deus, então eu vou voltar para minha casa e eu vou voltar para os seus caminhos, mas eu quero que o Senhor faça algumas coisas. E aí eu vou pedir a demissão para o meu chefe. Eu trabalhava nesse momento numa construtora. A gente estava construindo 96 casas de interesse social e a gente tinha começado mais 103 casas. Eu terminei as 93 e a gente começou mais 103 casas. E eu peço para ele, eu falei, eu preciso ir embora, porque eu senti no meu coração que eu preciso ir embora. E aí Deus falou assim, volta para casa do seu pai. E eu falei, eu preciso ir embora. Ele falou, não, Paula, você não pode me abandonar agora, você não pode me deixar, eu preciso de você. Eu falei, tá bom, ele fica mais um mês? Eu falei, tá bom, fico mais um mês. E a gente trabalhou mais um mês. E aí eu fui falar, eu posso ir embora agora? Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu não posso deixar você ir. Você tem que ficar mais um mês comigo. Eu falei, tá bom, fico mais um mês. Aí quando deu o terceiro mês, eu falei assim, agora eu preciso que você vá embora. Porque todos os os pagamentos do Estado foram parados. Eu não recebi mais nada. Eu não tenho condições de te pagar o teu salário. Eu preciso que você vá embora e eu vou te mandar embora. E aí eu recebi todos os benefícios para vir embora e eu voltei para casa dos meus pais. E ali naquele momento eu passei por um tratamento com meu pai, porque eu tinha uma rebelião gigante com meu pai por causa da agressividade dele. E aí eu começo a entender a alma dele e tudo que ele viveu, né? Meu pai, ele viu a irmã apanhando do marido, o marido bêbado batendo nela. Então, o machismo dele era para me proteger. Ele falou, vou te dar uma profissão, vou te proteger. Então, muitas vezes ele era agressivo, graças a Deus, Deus tratou a alma dele. Ele não conhecia Jesus, assim, ele não tinha uma vida com Jesus naquela época, para proteger a gente. E aí, Deus fala, volta para casa e começa a buscar Deus. Começa a buscar Deus pela tua casa, porque está todo mundo, né, frio. Meu irmão estava meio em depressão. Minha mãe estava mais em depressão ainda por ver o Dudu daquele jeito, fria. E aí, eu lembro, falei, tá bom, Deus, eu vou voltar, eu vou ser crente de verdade, mas agora eu vou ser crente mesmo. E eu começo a ter um relacionamento profundo com meu pai. E ali eu começo a orar pela vida dele. Passa-se algum tempo, meu pai aceita Jesus, batiza, eu me caso, meu irmão volta para a igreja, minha mãe volta para a igreja, meu pai se torna tesoureiro e a vida assim da gente mudou completamente. E aí quando eu vou, né, tenho a Sara, e aí eu passo por esse processo de transformação, eu começo a estudar e aparece para mim algumas sugestões de ensino. E aí eu me descubro, eu fui enganada, uma vida enganada. Eu descubro que existe uma armadilha para toda mulher, mas para a mulher cristã
é a pior armadilha, que é o feminismo. E o feminismo, ele pode ser, ele é tanto uma ideologia política, como uma seita anticristã. E aí vamos lá, né? Eu fui mais a fundo. O feminismo, ele como ideologia política, ele vai ser acolhido pelo marxismo. Por quê? O marxismo vai dar voz para essa ideologia. Geralmente o feminismo é encabeçado por essas mulheres que foram extremamente machucadas pela figura paterna, pela figura masculina. E aí o marxismo busca a destruição familiar a todo custo. Por que ele busca? Se ele tirasse, na verdade, o marxismo ele vai procurar o fim da propriedade privada. Ele quer o fim da propriedade privada para poder implantar o socialismo, né? Mas ele tinha um problema. Como que eu ia conseguir destruir deixar o fim da propriedade privada se eu tinha famílias fortes? E esse pai de família vai defender em unhas e dentes essa propriedade privada, né? Então eu vou me utilizar do feminismo, vou gerar um problema para a família, e aí eu destruo a mulher. Se eu destruir a mulher, eu destruo toda a família. E aí eu torno os indivíduos vulneráveis. E aí, vamos lá. O cristianismo diz que o homem ele gera proteção e provisão. O próprio Deus ele vai estabelecer o direito à propriedade privada. É o próprio Deus que, quando ele fala assim, olha, para Abraão, eu tenho uma terra para você. Ele vai falar para Jacó, para Moisés sobre a terra. E aí ele vai dar uma propriedade privada para cada descendente de Israel, de Jacó, né? Então ele estabelece a propriedade privada. E aí o marxismo vem e fala, vamos gerar um problema. Qual o problema? A mulher está sendo escravizada dentro do seu lar. Ela está gerando filhos para esse homem manter a propriedade privada dele. Então ela é escravizada. E aí nós temos um problema, né? E a mulher, ela vai se enredando, né, nesse conceito de escravidão e vai tendo um fracasso de casamento, de filhos, e esses filhos que crescem, na verdade, sem referencial de homem, de casamento, né, de casamentos fracassados, eles vão ser dominados pelo discurso, porque eles não têm mais apego à família. Família não é referência para eles. Eles não têm mais apego à propriedade. Pátria não tem mais valor para ele. Então, eles se tornam completamente inseguros. Eles estão buscando um pai. O pai é o Estado. O Estado entra no lugar de Deus na vida do indivíduo. E as mulheres insubmissas que caem nesse enredo de feminismo, elas geram filhos frágeis na masculinidade e meninas que são extremamente promíscuas, né? Que vivem uma vida deliberal sexual. Aí Gramsci, né? Ele vai ser responsável por propagar todo esse marxismo, essas ideias marxistas dentro das universidades, dentro da cultura, né? E isso vai trazendo grandes problemas, porque aí começa uma dominação em massa. Agora eu quero trazer para vocês o feminismo como uma seita anticristã, o humanismo, né, que a gente fala. Deus no centro, o antropocentrismo, o homem no centro, o antropocentrismo. E aí a gente tem a mulher no centro de tudo. A gente tira Cristo, a mulher se senta na mesa do iluminismo para falar, eu quero romper com Deus. Eu quero ser dona do meu próprio corpo e eu sou o centro da minha vida. Então, o que acontece? A gente tem toda uma cultura baseada na mulher. A mulher precisa ser protegida, a mulher isso, a mulher aquilo, mas esses 90% de verdade são combatidos por 1% de mentira, que é como Satanás sempre trabalha na nossa vida.
existe um pacto do feminismo, sempre. O pacto da seita feminista é o aborto, o derramamento de sangue. Então, Satanás sempre vai requerer algo no mundo espiritual. E a maior moeda do mundo espiritual é o sangue. E aí ele vai requerer, né, dessas mulheres que abraçam esse lugar de feminismo. E o princípio fundamental do feminismo é o aborto, o divórcio e o abandono do lar e dos filhos, porque elas precisam ser reconhecidas, elas precisam, né, ser donas na sua própria vida. Nos anos 60, Beth Friedan ela lança um livro com as bases do moderno feminismo, e o livro se chama Mística Feminina. E ela afirma dentro desse livro que a dona de casa era como estar num campo de concentração confortável. Ela vai dizer que ela criticava a realização da mulher confinada ao lar e chegava a dizer que a dona de casa era estar num campo de concentração confortável. Eu quero trazer aqui a história, e ela falava o seguinte: ela pregava a identidade individual da mulher, que ter um marido e filhos não representava a realização feminina. Aí eu quero contar um pouquinho da história dessa mulher. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1921, nos Estados Unidos. Ela se formou em psicologia na Califórnia. Em seguida, ela se mudou para Nova York. Ela se casou com o executivo de propaganda Carl Friedan e teve 3 filhos. Viveu durante mais 20 anos até divorciar-se. E nos anos 60 e 70, ela começou a entrar nesses movimentos políticos e sociais do período. E ela foi uma das principais vozes do feminismo. Ela foi fundadora da primeira presidente organizacional para as mulheres, assumiu posições em favor do aborto, dos salários igualitários e oportunidades iguais para homens e mulheres. E algumas mulheres se levantaram nessa época porque elas falavam assim: eu não quero mandar as minhas filhas para a guerra, porque nessa situação as mulheres também deveriam ir para a guerra. E aí nós temos mais uma mulher, que é a Elizabeth Stanton. Ela vai se manifestar contra os escritos da Bíblia no século XIX, e ela reúne um grupo de mulheres lá na Suíça para reescrever a Bíblia. E aonde está escrito Deus, ela coloca deusa, né? E aí eu queria que você trouxesse mais que a Camila colocasse para mim aqui, da Mary, da primeira onda do feminismo. Vai dizer assim que... Deixa eu abrir aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para eu... Que ela nasceu, ela foi a mãe do feminismo na primeira onda, e ela nasceu no interior da Inglaterra. Ela era a segunda filha de um casal que tinha 7 filhos. Nasceu num berço abastado, mas seu pai gastou toda a fortuna familiar em jogos e apostas e bebidas. Além dessas despesas excessivas, o alcoolismo tornava ele violento. Por vezes, ele agredia sua esposa e suas filhas. A Mary, ela protegeu as suas irmãs, a sua mãe e suas irmãs, tentando impedir as agressões do pai. Para se sustentar e depender da família, Mary trabalhou como governanta em casas de famílias mais abastadas. E grandes das suas ideias são frutos de observações de mulheres nas casas onde trabalhou, dos problemas vivenciados com o pai. Então, essa é a história dela. Aí a gente tem uma segunda onda, né? A Mary, ela foi adotada pelo iluminismo. O que é o iluminismo? É esse lugar onde
o homem rompe com Deus para viver na imoralidade, para viver toda a liberdade sexual possível. E aí a gente tem a Simone de Beauvoir, que é na segunda onda, que é aí que ela é abraçada por marxismo mesmo. E eu quero trazer a história dela também. Ela foi um ícone nos anos de 1960 e 1990, e ela viveu por anos com Sartre. E teve amantes, seduziu menores e defendeu a pedofilia. Essa é a mãe do feminismo. E o casal de Beauvoir-Sartre extrapolou todas as fronteiras de produção intelectual. Então, ela trabalhava na área intelectual para poder realmente trabalhar na vida das pessoas, né? Para poder, na mente, principalmente, das pessoas. E ela, na verdade, antes de conhecer Sartre, Simone, ela teve sonhos tradicionais, como as outras moças. Ela queria se casar. Ela descrevia o casamento como a maior felicidade que um homem e uma mulher poderiam ter. Até encontrar esse Sartre, ela se afastou do sonho matrimonial por causa da pobreza da sua família, e ela encontrou Sartre. E Sartre era um depravado, gente. Ele dizia ter desejos sexuais pela própria mãe aos 14 anos e espiar a própria mãe nua. Era esse nível. Então, é assim que nasce o feminismo, gente. E isso foi me trazendo uma revolta tão grande, porque eu acreditava que a mulher dentro de casa era escrava, ela estava sendo escravizada pelo homem. E a luta do feminismo é contra o patriarcado, sempre. Então, todo governo masculino é um problema para a mulher, é um problema. E o Deus do feminismo, ele vai exigir algumas coisas, né? O Deus do feminismo, ele vai exigir um casamento disfuncional e o abandono do lar e dos filhos. Tá, eu quero trazer agora a cosmovisão cristã. O nosso princípio fundamental como cristão não é que a mulher é o centro, é Jesus o centro das nossas vidas. Ele é a nossa verdade absoluta. Nós somos resgatados por Jesus, então nós não somos donos dos nossos próprios corpos. Nós temos que prestar contas para Jesus. Deus estabelece o patriarcado através de Adão, seguindo por Abraão, até Moisés, até chegar ao patriarcado messiânico. Nós temos uma liderança masculina, que é o próprio Jesus. E aí, o cristianismo estabelece que o feto é toda uma nação, né? Nós temos aqui que o feto é toda uma nação e ele é um indivíduo em ascensão. O feminismo diz que o feto não tem vida, mas nós sabemos que tem toda uma descendência que virá através de um feto. E a gente pode comprovar isso em Lucas 1:26, que diz o seguinte: o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E em Gênesis 25:23, Deus vai dizer assim para Rebeca, me deu branco aqui. A Rebeca, Deus vai dizer assim: duas nações há em seu ventre. Ela está muito angustiada porque ela não entende o que está acontecendo. Não existia ultrassom naquela época para saber que ela tinha 2 bebês na barriga. E ela está muito angustiada e Deus fala assim: duas nações há em seu ventre e 2 povos se dividirão nas suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Então, o feminismo, ele é antagônico ao cristianismo. Não tem como você abraçar essa ideologia de proteção à mulher, de que a mulher, ela é o centro de tudo, que não existe vida. Gente, o maior incentivador e protetor da mulher foi Jesus Cristo. Ele que foi o que estabeleceu todas as regras de cuidado com a mulher, sabe? Não foi o feminismo que defende a mulher, é o próprio Cristo. Mas, Paula, como é que ele estabelece
esse cuidado com as mulheres. A Deus vai estabelecer um lugar de proteção para a mulher, a liderança de um marido que morreria por ela. É esse lugar. Nós, mulheres, deveríamos sempre buscar um marido que morreria por nós. A necessidade da mulher é ser cuidada, amada, provida, não de governar, de estar em destaque. Ela quer ser cuidada, amada, provida. E Deus estabelece que a mulher respeite o homem, porque a necessidade do homem, do esposo, é ser respeitado e valorizado pelo seu esforço. E muitas vezes nós desvalorizamos os nossos maridos, muitas vezes a gente desvaloriza o esforço dele, a dedicação dele, a gente desrespeita mesmo o que ele tem feito. Em Efésios 5 vai dizer o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar assim uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também ao Senhor a igreja. Porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Deus, ele sempre vai estabelecer de nós um relacionamento, ele sempre vai requerer de nós um relacionamento profundo, mas os deuses, eles vão requerer de nós sacrifícios e pactos, sempre. Então, essa ideologia anticristã sempre vai estar te pedindo algo, né? Um casamento, vai te pedir um pacto, um aborto, sempre vai estar te pedindo algo. Tá, aí você fala assim: Paula, não posso trabalhar fora de casa? Não, gente, não é isso. Isso era uma idolatria no meu coração. Esse era um ídolo para mim. Esse era o lugar de segurança para mim. Era onde eu me sentia segura. Eu não conseguia confiar no meu marido. E aí eu tive que entregar isso para Deus, para que meu marido pudesse entrar nesse lugar onde ele pudesse cuidar de mim e me deixar segura, assim como minha filha. E o Léo foi tomando esse espaço cada vez mais e mais, porque eu não permitia que ele tomasse esse espaço. Eu não queria que ele tomasse esse espaço, porque eu não queria ficar vulnerável. Então, quando eu entreguei, o Léo pôde assumir por completo esse lugar. E a resposta que eu digo para trabalhar fora ou não, são perguntas. Isso está afetando o seu lar? Você precisa repensar esse lugar onde você está trabalhando. Às vezes trabalhando muito, mas isso serve para homem também. Né? O homem às vezes trabalha, esquece que tem filho dentro de casa, sabe? Esquece que a esposa precisa dele dentro de casa. Então, assim, isso serve para os dois. Os filhos estão desamparados, né? Os filhos podem contar com você a todo momento, né? Eles podem abrir o coração para você. Seu marido está se sentindo cuidado, ele está se sentindo amado através do que você faz dentro de casa. E a outra questão é: por que você precisa trabalhar fora? Tem realmente muitas mulheres que precisam, tem mulheres que estão num lugar de influência e precisam influenciar a sociedade para Jesus, e tem mulheres que realmente têm uma idolatria, assim como eu tinha. E eu vou falar sobre busca por afirmação, né, e fama, que era esse lugar onde eu queria me sentir segura, me afirmar. E tem uma mensagem do Harold, que era o pastor Luciano, que diz assim: qual é o teu sonho? Né? E aí ele vai falar sobre o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E lá em Gênesis 40, de 9 a 23, vai dizer o seguinte: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. No meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos.
Ao brotar, a videira floresceu, os seus cachos que davam uvas maduras. A taça de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi na taça de Faraó e a entreguei na mão. E José lhe disse: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. A videira aqui é Jesus. Então, ele não está fazendo um serviço para aparecer. Ele está fazendo um serviço, falando assim, eu estou fazendo um serviço para a videira. A videira é o que está em destaque nesse sonho. Jesus está no destaque. E aí, ele ganha vida, ele ganha restauração. Restauração do cargo, restauração do lugar que ele tem. E aí nós temos o padeiro. Aí o padeiro se animou. Ele vai colocar assim, ouvindo o chefe do padeiro essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pães brancos. Na cesta de cima havia todos os tipos de pães e doces que Faraó aprecia, mas as aves vinham comer na cesta que eu trazia na cabeça. Então José disse: essa é a interpretação. Essas 3 cestas são 3 dias. Durante 3 dias o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as árvores comerão a sua carne. A obra de padeiro estava na cabeça do padeiro. Ele queria aparecer, ele que estava se exaltando. Ele era o sonho dele, que dizia respeito só dele. Não tinha Jesus, né? O lugar que ele queria era o destaque de si mesmo. Então, trouxe morte. Então, toda vez que a gente tiver um sonho de crescer na vida, um sonho de... Para que você precisa disso? É para exaltar o nome de Jesus ou para exaltar a si mesmo? Porque se for para exaltar o nome de Jesus, você vai ter vida, e vida em abundância. Mas se for para exaltar a si mesmo, você vai ter morte. Vai morrer, ou os seus filhos vão morrer, ou o seu casamento vai morrer, algo na sua vida vai morrer por causa desse sonho. E aí, lembrando naquela questão da mesa que eu sentei com essa senhora que falou assim, eu expliquei a questão da minha mãe, que minha mãe sempre abriu mão para cuidar da gente e tal, e que eu vi tia minha que falava assim, eu nunca vou ter de marido, eu vou trabalhar fora, eu vou cuidar de mim, vou deixar meus filhos com babá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E os filhos, eu lembro de um desses filhos dela, pequenininho, chorando desesperadamente porque ela saía escondido e deixava essa criança. E passaram esses anos, eu e meu irmão, a gente veio para a igreja, a gente veio para os braços de Cristo novamente. A gente começou a ter uma vida realmente entregue à palavra de Deus. E esses filhos dela andaram desviados, né? E tiveram filhos sem casar. Os filhos envolveram com droga, com todo tipo de situação terrível. E aí essa mulher falou assim, ficou revoltada, chegou quase a bater na mesa, falou assim, mas eu sempre protegi, cuidei dos meus filhos. E na verdade ela tinha deixado os filhos com 4 meses para voltar para o banco para trabalhar. Os filhos ficaram com babá, foram criados por babá a vida inteira. E passado alguns meses, né, amor, a gente teve uma notícia. O filho mais velho dela, que vivia sempre numa vida de balada, de bagunça, de festa, de promiscuidade, de relacionamentos fora do casamento, engravidou uma menina. Aí foram casar às pressas porque engravidou essa menina. E eu te pergunto, você acha que um casamento estabelecido por causa de uma criança vai ser duradouro, vai ser feliz? O casamento é uma unidade que é construída num relacionamento profundo. E vocês passaram por todas as conferências, sabe que cada relação sexual que você tem é uma alma que você fez um pacto, né? Então é muito difícil um casamento assim prosperar. E a filha é a mesma coisa, vivendo um relacionamento de promiscuidade, de distância de Deus. Então assim, pode ser que hoje não vai dar diferença, mas com o tempo, os frutos vão vir. Eu dizendo para o Léo, eu falei assim, a maternidade, ela demora tanto para dar frutos, ela demora muito.
parece que você não vai conseguir ver rápido, né? E ele falou, não, eu não concordo com isso, Paulo. Eu acho que os frutos são latentes, só que as pessoas elas vão valorizar outras coisas e lá na frente os problemas vão vir muito grave, né? Então, a conclusão, gente, o que nós precisamos mesmo? É restaurar os papéis dos indivíduos dentro da instituição chamada casamento, para estabelecer de fato um conhecimento de quem Deus é na vida dos indivíduos. Então, eu vejo homens hoje enredados por essa visão feminista, né? Eu tenho uma amiga que ela parou de trabalhar para cuidar da filha, a filha tem 2 anos agora, e ela parou para cuidar dessa filha, e ela sentada na mesa com uns amigos, e o pai desse amigo falou o seguinte, você não está trabalhando? Aí ela falou, não, eu estou cuidando da minha filha. Eu falei assim, você está se aproveitando do seu marido? E ela falou que ela estava tão revoltada, porque ele falou isso, homens acreditando que a mulher depender dele é se aproveitar, ser aproveitadora. Sabe, se vocês tivessem noção do que é acordar todos os dias de madrugada, de ficar sem dormir, a dificuldade que é educar um filho, esses homens não fariam isso, mas são homens que não têm comprometimento com a palavra, que não têm comprometimento com os filhos. E aí a gente vai olhar os frutos desse cara, desse rapaz, desse senhor que falou. Ele tem 3 filhos na homossexualidade, uma filha em depressão profunda. E aí você fala assim, quais são os frutos que eu quero colher daqui 10, 15 anos? Os frutos que eu quero colher daqui 10, 15 anos, eu começo a plantar hoje, enquanto a minha filha nasceu. A Manu ali, ela começou a plantar quando a Manu nasceu. E daqui 10, 15 anos, a gente vai começar a ver os frutos que a Júlia tem plantado na vida dessa criança. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a propagação do Evangelho começa através dos nossos filhos, do nosso lar. E aí nós temos lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que vai dizer o seguinte, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, de alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que amar a Deus com tudo, nosso corpo, nossa alma, nosso entendimento, tudo, né? E em Hebreus 4:12 vai dizer assim, porque a palavra de Deus ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e de espíritos, de juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e a intenção. Então, a nossa base de referência é a palavra de Deus. Então, não existe nenhuma ciência, nenhuma ideologia que seja pautada pela palavra de Deus, que possa tomar conta no nosso coração, porque a palavra de Deus é a nossa base. Então toda ideologia que é contrária à palavra de Deus deve ser descartada, não pode entrar no nosso coração. A gente tem que ser muito crítico com o que influencia a gente, com o que vem se apresentando, por mais lindo que seja. A gente tem que realmente ser crítico e pautar na base da palavra. Então, não existe um casamento, não existe filhos saudáveis sem casamentos saudáveis. E, para a gente ter casamentos saudáveis, a gente tem papéis a serem cumpridos. Se a gente não estabelecer o que a palavra diz que eu preciso ser, é nesse lugar que a gente tem que entrar. É onde a palavra fala. Eu preciso agir nesse lugar. Não vai ser confortável. Jesus morrendo na cruz não foi confortável para ele. Ou vocês pensam que foi? Para mim, não. Mas ele estava em obediência. Todo lugar que a gente está em obediência, a gente encontra realização. Nós encontramos realização em todo lugar de obediência a Deus. Porque nós somos seres que nascemos para adorar a Deus. E se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje. E eu sei que às vezes você está nesse lugar em que você está tentando entender, entrar num lugar de Deus, eu quero te obedecer. O meu matrimônio está terrível, eu preciso
de buscar no Senhor, restabelecer os papéis. Eu que preciso restabelecer o meu papel, meu marido precisa restabelecer o papel dele. Eu vou ser homem e falar assim, não, eu não tenho sido um provedor, eu não tenho sido um cuidador, sabe? Eu preciso restabelecer o meu papel para que nossos filhos sejam uma referência, porque um dia a gente vai se apresentar diante de Deus e Deus vai falar assim, o que você fez com os filhos que eu te dei? Aonde estão os seus filhos? Sabe? Aí você fala, mas eu ensinei a palavra. Mas de que jeito que você ensinou a palavra? Então, hoje é o dia em que você precisa realmente se posicionar. Então, se você realmente está nesse lugar, que você entende que você precisa entrar na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque Deus ele tem um matrimônio saudável para nossas vidas, Ele tem um lugar saudável para os nossos filhos, e somente nele que a gente vai encontrar.